Boa noite, irmãos e amigos que estão hoje, nesse dia do Senhor, reunidos nas suas casas, nos seus lares, em família, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos pregando no livro de Isaías e peço à igreja que abra em Isaías capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17. Isaías, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17. Assim diz a inerrante palavra de Deus: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem vos requereu o só pisar de os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai amoroso, nesses tempos difíceis, tem misericórdia de nós. Estamos nos nossos lares, aqui, Senhor, pregando a palavra do Senhor, para que todos os seus filhos, a sua igreja, a sua casa, seja abençoada. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, ajuda-nos. A palavra foi exposta, a igreja está atenta a ouvir. Transforme os nossos corações, transforme corações de pecadores em santos do Senhor, para que naquele dia que o Senhor nos vier buscar, ou no dia que formos encontrar com o Senhor, o Senhor possa, Pai amado, olhar para nós e nos chamar de semelhantes seu, filhos teu, porque já não vai haver mais lágrima, nem choro, e nem dor, e nem medo, Senhor. Livra-nos do medo da morte, porque sabemos para onde vamos, e nos ajude. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema do culto de hoje é: um culto hipócrita desconsidera a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Irmãos queridos, Igreja do Senhor, essa perícope que foi lido, o Senhor revela, está revelando, chamando o povo de Judá e revelando a Judá a sua triste condição religiosa. Os israelitas de Jerusalém frequentavam o templo, davam o dízimo, ofertavam, ofereciam sacrifícios e compareciam diante dos sacerdotes nos santos sábados do Senhor. Faziam tudo como a lei determinava. Verdadeiramente, eram perfeitos religiosos. Entretanto, irmãos queridos, Igreja do Senhor, esse povo estava ferido fisicamente e espiritualmente. E apesar de comparecerem aos átrios da casa do Senhor, os cultos que prestavam a Deus eram superficiais. Prestavam culto ao Senhor, movidos por uma adoração pessoal, governada por seus corações e confiados na obra de suas mãos, em completa desobediência à lei. Pensavam
acreditavam que o Senhor iria salvá-los e que poderiam ser considerados filhos do Senhor apenas por obras de suas mãos, apenas por cumprir os ritos da lei. O povo de Deus que vivia em Jerusalém mantinha um estereótipo de submissão à lei. Contudo, em seu dia a dia, agiam como pecadores que viviam em Sodoma e Gomorra, sendo assim merecedores de destruição divina, verdadeiros sepulcro caiado. A palavra do Senhor nos diz, em Mateus 23, 27 a 28, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Era desse jeito, queridos irmãos, que estava Jerusalém, que estava Judá, diante de Deus, nos átrios do Senhor, no templo do Senhor. Aquela nação que se autodenominava povo de Deus, ofertava e sacrificava conforme estabelecia a letra da lei. Contudo, não havia mudança de vida e nem arrependimento de pecados, meus irmãos. Deliberadamente afrontavam o Senhor Deus com seus cultos hipócritas, com seus cultos superficiais. Entretanto, por misericórdia, mesmo envolvidos em seus pecados e inimigos de Deus, Deus os convida a ouvir de sua palavra, a refletirem sobre os seus atos e se arrependerem de sua hipocrisia cultual. Haja visto, irmãos queridos, que Deus abomina a hipocrisia, abomina o culto hipócrita. Em Isaías 1:10, lemos, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvido à lei do vosso Deus, do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Nessa passagem, irmãos queridos, o Senhor convoca a todo o povo de Judá e em Jerusalém a lhe ouvir. Compara o povo e suas autoridades aos que viviam em Sodoma e Gomorra. Chama o povo, fala ao povo e decreta àquele povo que ele era pecador, mesmo estando aquele povo se reunindo no templo diante do Senhor. E Deus revela claramente uma situação. Olha, ouvi, porque o que vocês merecem é a destruição. Assim, prestando culto a Deus em pecado e sem arrependimento, como inimigos de Deus, estava o povo diante de Deus, sem temor. E achavam e acreditavam que adorava o Deus Altíssimo, prestando culto a Ele, promovido pelo coração enganoso do homem e suas imaginações. Eram hipócritas e aborreciam a Deus. Aborreciam a Deus porque Deus abomina o culto hipócrita, irmãos. A narrativa em Isaías 1, de 11 a 12, relata a respeito da insatisfação de Deus em relação ao culto que lhe era prestado por Judá, e esclarece ao povo que todo o esforço evitado para servi-lo era inútil, já que desobediência às leis afronta o Senhor dos Exércitos, enfada o coração do Senhor, e Deus não aceita esforço humano, Deus não pede esforço humano, Deus pede um coração quebrantado, contrito, arrependido. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Ao se declarar farto de sacrifícios e de sangue de animais, meus irmãos, o Senhor requer a seu povo que o adorem em espírito e em verdade, que busquem vida no único que lhe pode dar vida, Cristo Jesus, que abandonem o pecado e se arrependam, pois o Senhor abomina
a qualquer um que lhe prestar um culto hipócrita. Deus não suporta iniquidade no ajuntamento solene, meus irmãos. Assim, em Isaías 1, 13 e 14, o Senhor exige e declara: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas e estou cansado de as sofrer. Ao determinar, meus irmãos, que cessem as ofertas e solenidades inúteis, Deus não está recusando o culto estabelecido por Ele mesmo, e sim revelando a hipocrisia cultica de Judá. Deus se aborrece, cansa e sofre com cultos e orações oferecidos a eles por pecadores obstinados, que ousam se achegar à congregação dos santos, crendo que por seu muito sacrificar serão redimidos neste contexto. Deus se aborrece, cansa e sofre com cultos e orações oferecidos a eles por pecadores obstinados, que ousam se achegar à presença dele na congregação dos santos, crendo que por seu muito sacrificar serão redimidos. Neste contexto, Deus se ira e estabelece a estes abomináveis destruição para o dia da ira, queridos irmãos. Estes homens não serão alcançados, não serão salvos pelas observações de suas festas, de dias solenes e sacrifícios. Haja vista, queridos, que Deus não se agrada de holocausto, sendo agradável a Deus somente o sacrifício do seu Cristo, que quebranta os corações dos escolhidos, levanta os arrependidos, que pelo poder do Espírito Santo reconhecem a soberania e o poder de Deus e que são pobres, que nada têm, dependentes do Senhor, que é dono de tudo e reina sobre todas as coisas. Irmãos, Deus abomina o culto hipócrita, e as consequências em prestar culto assim ao Senhor está expresso no versículo 15 de Isaías 1, que será lido a seguir. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aquele que obstinadamente mantém as suas mãos manchadas de sangue, e de sangue inocente, contaminando a tudo, a todos, crendo que sem confissão de pecados e obediência irrestrita à palavra do Senhor podem agradar a Deus, não serão e nunca poderão ser considerados filhos de Deus, visto que estes permanecem no pecado, procedem do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Assim nos diz João 3, 7 e 8. Irmãos, reflitam. Deus abomina o culto hipócrita. Por amor, Deus em Cristo Jesus constrange pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, por amor em Cristo Jesus, Deus constrange a pecadores ao arrependimento. O versículo 16 de Isaías nos diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O versículo 16, meus irmãos, traz a proposta de Deus ao povo de Judá e a toda a igreja, em todo o tempo e em todos os lugares do mundo, o que lhes é requerido para viverem diante do Senhor. Que sejam lavados pelo sangue de Cristo, purificados pelo sacrifício e o sangue dele que correu na cruz, e que seja tirada a maldade dos nossos corações, que tenhamos hábitos limpos diante do Senhor, que possamos, irmãos, que possamos não falar mal de ninguém, nem de autoridade, nem de inimigo, principalmente dos irmãos, que possamos dobrar os nossos joelhos em oração e clamando ao Senhor, que nos livre da autoridade perversa, que nos livre do inimigo,
mas que, se for necessário, andaremos mais uma milha e pediremos ao Senhor que haja com eles, porque ao Senhor pertence a vingança. Ao determinar que Judá se lave, se purifique, retire a maldade e cesse de fazer o mal, Deus estabelece uma ação impossível de ser realizada por qualquer homem em qualquer tempo ou lugar do universo, já que a Bíblia nos diz lá em Jó 4, 17 e 21, seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais àqueles que habitam em casa de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça, nascem de manhã e à tarde são destruídas, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhe corta o fio de vida, morrem e não atingem a sabedoria. Verdadeiramente é Deus, irmãos, só Deus é que pode purificar a sua igreja e o seu povo. E essa purificação foi feita e sempre será em Cristo, o juiz perfeito, o Senhor e Redentor da igreja, que reprova o perverso e estabelece o inocente. Deus condenou aí, ao determinar que o povo se limpe, ao determinar que o povo retire a maldade, Deus condenou esse povo à morte, condenou esse povo à destruição, porque esse povo não teria condições de fazer isso. Os homens por si só estão condenados à morte, nada podem fazer, nada podem mudar. Todavia, irmãos, todavia, a misericórdia de Deus, todavia, ao Senhor agradou moer a seu Filho amado, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Justificará a muitos, porque as iniquidades dele, ele levará sobre si. A misericórdia de Deus é tremenda, irmãos. Deus falando àquele povo de Judá, falando a Jerusalém, determinando aquele povo que se limpe, determinando aquele povo que se autopurifique. O que Deus mesmo queria dizer era o seguinte: olha, vocês são incapazes de fazer isso, vocês não podem fazer isso, mas eu os chamei a uma conversa, e Deus está chamando no lar de cada um dos irmãos aqui, que venha ter uma conversa com o Senhor. E Deus está dizendo o seguinte: olha, eu sei que nós somos, que vocês são, que o povo é, que o homem é pecador. Eu conheço a natureza de cada um de vocês, mas eu os chamei à conversa, e eu os determino a serem limpos, mas eu também sei que por vocês mesmos vocês não podem fazer nada. Assim, irmãos, aprove a Deus moer o seu filho, enfermar o seu filho, para que ele justifique muitos. E é balela, irmãos, quem fala que todos serão justificados. A palavra nunca disse isso. A palavra fala que muitos serão justificados, muitos, mas não todos. Irmãos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Abandonem os falsos deuses, os deuses montados pelo coração do homem. Prestai verdadeiros culto ao Senhor, porque Deus abomina o culto hipócrita. E não adianta nada, nós estamos vendo aqui que não nos adianta nada comparecermos à presença de Deus cheios de pecado, impenitentes. Irmãos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, meus irmãos queridos. Por fim, em Isaías 1:17, o Senhor exorta ao povo: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai as causas da viúva. Assim, o culto não é estabelecido por mão de homens para os homens. Então o homem não pode imaginar culto nenhum.
e nem estabelecer culto nenhum. Porque, na realidade, o culto é estabelecido graciosamente por Deus, por amor aos homens, que, mediante a fé em Cristo Jesus, assumem a responsabilidade de viver uma vida santa pelo poder do Santo Espírito de Cristo. Ora, se na primeira parte, no versículo 16, o Senhor determina uma situação, uma coisa impossível ao homem de realizar, que é a sua purificação, no versículo 17, Deus já dá à igreja e já exige da igreja, e já chama a igreja e exorta o povo de Deus a fazer o que o homem deve fazer, aprender a fazer o bem. E se aprende a fazer o bem ouvindo a palavra de Deus, atentar à justiça, é com o coração cheio do Espírito, ter misericórdia de cada um do que está ao seu lado. Não fazer como aquele povo estava fazendo, roubando os órfãos, roubando as viúvas, esperando passar o dia do Senhor para sair para trabalhar e ludibriar, enganar, montar balanças enganosas, como está escrito em Amós. Por isso Deus estabeleceu o culto, por amor ao homem. Por isso que Deus não permite que o homem venha e meta o seu dedão ali. Porque metendo o dedo ali, nas coisas santas do Senhor, esse homem vai ser destruído, e a sua mão vai se encher de sangue inocente, por causa que um inocente verteu sangue na cruz, Cristo Jesus, por você, por mim, por nós. Meus irmãos, mediante fé, devemos assumir a responsabilidade de viver uma vida santa pelo poder do Espírito Santo. É isso que Deus está falando para a sua igreja. É assim que a sua igreja vai ser purificada. Sob a ação do Espírito, nós vamos conseguir realizar aquilo que Deus está mandando nós realizarmos. E sob o poder de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós vamos ser lavados e restaurados para viver uma vida santa diante do Senhor. Irmãos, do que se pode aprender é que Deus está oferecendo àquele povo, nessa conversa, nessa narrativa, a redenção, e ensinando a Judá e a igreja a sua palavra pela palavra. O próprio Deus está colocando naquele momento a sua palavra diante do povo, para que o povo aprenda por intermédio da boca do profeta e pela palavra dele. O perdão que foi oferecido em Cristo antes da fundação do mundo, naquele momento e hoje, meus irmãos, está sendo derramado por Deus em uma conversa franca com Judá, em Jerusalém, e com você, igreja do Senhor, que está aí na sua casa. Por esta pregação, Deus te chama e conversa com você de forma franca. Deus fala, se for obstinado, se não pedir perdão, se não se reconhecer pecador pelo poder do Espírito que age em vós, não sois filhos de Deus. Não são. São filhos do diabo. Contudo, irmãos queridos, se pecamos, se desobedecemos a Deus, consequências virão. Consequências virão, porque elas já estão também estabelecidas antes da fundação do mundo. E é impossível não vivê-las, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para voltar atrás. Mas Deus nos alegra e nos declara em sua palavra que ainda há um descanso para nós. Se perseverarmos, se continuarmos no caminho do Senhor, se andarmos juntos como igreja, se orarmos uns pelos outros, se vivermos unidos os irmãos, Deus vai se agradar de nós como igreja, e o Senhor vai nos abençoar e vai nos conduzir por esse mar revolto, seguros, até o dia da sua volta.
finalizando este sermão, deve-se e pode se estabelecer, porque assim diz a inerrante palavra de Deus, que a igreja que se reúne sob a orientação do Espírito Santo deve se esforçar em buscar o bem, em fazer o bem, em repreender o maligno, em repreender o opressor, praticar a justiça, socorrer o oprimido, defender o direito do órfão e da viúva, haja vista que isso é responsabilidade de homem. Isso é responsabilidade de homem. E certamente, sendo motivados, fortalecidos e estabelecidos por Deus, certamente nos encontraremos com Ele naquele último dos últimos dias e Ele nos chamará de santos. Amém. Como ato final, irmãos queridos, peço à igreja que em seus lares, como estão, orem no final desse culto agora, uma oração prestada ao Senhor pelo presbítero Ricardo. Eu devia ter demorado um pouquinho, em vez de sair assim. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu grandioso nome, Pai, e clamando que esta mensagem, Senhor, uma mensagem grave, uma mensagem de alerta, Pai, porque somos do mesmo sangue daquele povo lá atrás, Deus, podemos incorrer nos mesmos erros, e que o Senhor tenha misericórdia, Pai, especialmente aqui da Igreja da Pampulha, Senhor. Abençoa ricamente cada lar que nos ouve, cada pessoa que poderá ser impactada com essa mensagem. Não sabemos aonde isso pode chegar pela internet, mas que a Tua boa mão, Senhor, conduza todas as coisas, Pai. Estamos afastados do culto solene, estamos afastados da comunhão, onde podemos ser abençoados com batismos, ceias, públicas profissões de fé, com ordenação de oficiais, mas aprove a Ti termos ainda, Deus, uma maneira de compartilhar da Tua palavra, e que cada família, Deus, se disponha nos seus lares a orar a Ti, a bendizê-lo com salmos, hinos, cânticos, e a viver aquilo que se aprende, Pai. Foi a mensagem que nós ouvimos hoje, especialmente um culto legítimo, em espírito e em verdade. Acalma os corações, Senhor. Tem compaixão de nós, porque é em nome de Jesus que oramos, pedindo que nos abençoe na semana que adentra. Em nome do Teu Cristo. Amém. Amém.